A paz do Senhor, irmãos. Leiamos a palavra do Senhor. Podem permanecer sentados. Romanos. Corrigindo, irmãos. Hebreus 12, viu? Romanos. Hebreus 12. Versículo 1 em diante. Glória a Deus. Já temos aqui no telão, você pode nos acompanhar. Eu gosto muito que se faça a leitura em conjunto. Quem vai ler comigo? Vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pode deixar aí nesse texto aí, viu? Vamos orar, irmãos? Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus poderoso, graças damos a Ti por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu, pela esta bênção de estarmos aqui nesta noite, nesta grande celebração. Bendizemos o Senhor. Ó Deus amado, todo-poderoso, certamente o Senhor tem muito o que falar conosco nesta noite. Não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser também praticantes da palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, que todos possam abrir seus corações para receberem a palavra do Senhor. Não somente os que estão aqui, mas os demais que estão assistindo este culto e ainda vão assistir nos dias que se seguirão. Portanto, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nesta noite nós falaremos sobre coisas importantes para o tempo que vivemos. Digam comigo, falaremos sobre coisas importantes para o tempo que vivemos. Muito bem. Nós lemos a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 em diante, cujo texto ele começa dizendo, portanto, e esta expressão é porque antes, aqui num contexto imediato, o escritor apresenta uma galeria de pessoas que se destacaram na fé. E ele chama então de grande nuvem de testemunhas. Então todas as pessoas aqui se destacaram na fé. E aí então, em seguida, nós encontramos o relato aqui, em que nos é revelado de que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós vivemos por fé, vivemos pela fé. Mas esta fé, da qual nós estamos a falar nesta noite, ela esteve, está e sempre estará sob ataque. Então, nesta noite, nós trazemos uma mensagem cujo tema é a fé sob ataque e a consciência sob pressão. Diga comigo, a fé sob ataque e a consciência sob pressão. Eu quero mais duas vezes para vocês se lembrarem por um bom tempo deste tema
e o mais importante, lembrar do que a palavra de Deus tem dito e tem a dizer. A fé sob ataque e a consciência sob pressão. Anotei aqui alguns episódios, mas eu lembro muito bem de que desde o começo da humanidade, nós vamos agora lá no Jardim do Éden e nós encontramos um relato de que o Senhor coloca um casal no Jardim do Éden e os chama de Adão e Eva, e eles têm a sua fé atacada e a sua consciência sob pressão. E fato é notório de que ambos não resistiram ao ataque e as suas consciências ficaram de tal forma que as consequências são vividas até hoje. A pressão foi muito grande. Nós estamos aqui nesta noite em um ambiente confortável, cadeiras plásticas, simples, mas limpas, bonitas, o espaço amplo, os ventiladores ligados, ainda respiramos a programação que nós fizemos sobre missões, o ambiente todo bonito, temos os cartazes nos dois lados da igreja. Estamos aqui de uma certa forma tranquilo, mas devemos entender e observar de que a nossa consciência de alguma forma está sob pressão e a nossa fé está também sob ataque. E vamos olhar então de que isso não é novidade para ninguém. Isso não é novidade para nós. Vai comigo, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. 21, do 1 ao 8. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Observe esse texto que está já no final do livro de Apocalipse. É o penúltimo capítulo. Está mostrando o final das coisas, e aqueles que venceram, que perseveraram, e aqueles que não venceram, que não perseveraram. Ou seja, todos sofreram ataques na sua fé, como também pressão
nas suas consciências. Uns vencem e outros não. Quem são os que vencem? Aqueles que procuram olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aqueles que procuram aprender com Jesus, que procuram ser fiéis e perseverar nos santos caminhos do Senhor. Estes sofrem ataques na sua fé, sofrem pressão nas suas consciências, mas vencem porque são mais do que vencedores. Muito bem, nós vamos agora num texto de Lucas capítulo 22, do versículo, vamos ver no versículo 61, Lucas capítulo 22. A fé sob ataque e a consciência sob pressão. Lucas capítulo 22. Vamos ao versículo 54 de Lucas 22. Então, prendendo-o, ou seja, prenderam Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nós estamos olhando agora para o local onde Jesus estava supostamente sendo interrogado, julgado, algo nesse sentido. Pedro não estava muito longe de Jesus. Dava para ele ver Jesus e dava para Jesus ver ele. E então alguém chega e identifica Pedro como sendo um dos que seguia Jesus, ou seja, discípulo do Senhor. E ele nega. Primeira vez, nega a segunda vez, nega a terceira vez. O Senhor Jesus havia avisado a ele, mas naquele momento ali, perante aquelas pessoas, perto daquela fogueira, a pressão era muito forte. Meus amados, a pessoa sofrer grande pressão na sua fé é uma das pressões piores que o ser humano pode suportar ou enfrentar. E Pedro viveu isso na pele, porque Pedro sabia muito bem do que o que estava para acontecer com Jesus era a morte. Ele estava ali sendo julgado para se proceder com uma suposta justiça. E os irmãos têm um pouco de noção o que é ser julgado assim e ser condenado injustamente. A nação brasileira sabe muito bem o que é isto. E aí então, Pedro olha aquela situação e a sua mente provavelmente processa o que poderia também acontecer com ele. Ele sabia de que os romanos não estavam para brincadeira. Logo, Jesus seria torturado e depois seria exposto ao público como uma das piores pessoas que havia pisado os pés na terra. E Pedro provavelmente começa a imaginar de que ele poderia passar por aquilo também, embora nós aqui nesta noite, nós devemos estar despertados para a realidade
porque Jesus disse mais de uma vez de que aqueles que são dele padeceriam por causa do seu nome e também morreriam por causa do evangelho dele, do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, a fé sob ataque, a consciência sob pressão não é brincadeira. A gente vem para o culto, vem para a igreja, a gente canta, a gente prega, a gente se alegra. Isso não pode ficar como se fosse um passatempo. Isso deve ficar em nós como algo de Deus que está sendo construído em nós para nos fortalecer, porque quando vier a pressão contra a nossa fé e o peso sobre a nossa consciência, nós vamos poder dizer: eu cantei para um Deus vivo, eu ouvi palavra do Deus vivo e Ele me fortaleceu naqueles dias e haverá de me fortalecer também neste momento. Olhemos para Paulo e Silas naquela prisão. Já haviam apanhado, apedrejado. A fé que eles carregavam, que eles professavam, estava sob ataque. Inclusive já haviam avisado para eles: não fale deste homem aqui. Não queriam que falasse sobre Jesus. Os seus ouvidos não suportavam, seus corações não suportavam, suas mentes não suportavam em ouvir as pessoas falar sobre Jesus, porque quem é de Jesus e fala sobre Jesus, não é somente falar de boca para fora, não são retóricas, não são palavras construídas para alegrar alguém ou convencer alguém para algum momento ali passageiro. Quem é do Senhor, quando fala de Jesus, fala de forma verdadeira, de forma firme, de forma perfeita. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Só Ele perdoa, só Ele intercede por nós perante o Pai. Só Ele é o verdadeiro intermediário. Somente Jesus, que é a razão da nossa fé, é a garantia da nossa vitória, é o motivo da nossa alegria. Então, quando falamos sobre Jesus, quem é de Jesus se alegra, quem não é fica aborrecido, porque se sente ofendido. Mas o propósito do Senhor é de transformar vidas. Portanto, meus amados, estamos falando de coisas importantes para o tempo que nós vivemos. Estamos citando alguns textos, e muitos desses textos de acontecimentos de há muitos anos, mas que tem a ver com nossas vidas. Muito bem, nós vamos consultar agora 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Digam comigo novamente: a fé sob ataque e a consciência sob pressão. Pedro nega Jesus, chora amargamente, mas depois, no terceiro dia, ele recebe uma visita. A visita que restaura, a visita que restitui. O Senhor não abandona os seus. Pedro, lembra que Jesus falava que ele ia ressuscitar? Pois é, ele ressuscitou, ele está vivo, Pedro. E ele marcou um encontro para a gente ir lá estar com ele. Olha, Pedro, falou também que é para você ir também. Mandou chamar você também. Eu? É para eu ir também? Tem certeza? Está falando sério? É, vamos lá. Imagine a alegria de Pedro e com o Senhor Jesus. Vale a pena sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. 2 Coríntios 12, 8. É isso mesmo? Vamos lá. Eu vou começar a leitura no versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne,
mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto é muito claro. O homem tem uma revelação tão profunda de que ele não sente a liberdade de falar que foi ele. Aí então vem a pressão sobre ele. E aquilo ali é um ataque na fé que ele estava vivendo. E a sua consciência começa a trabalhar, porque ele se sente muito fraco. Mas eis que ele ouve a voz do Senhor falar com ele. E o Senhor diz para ele: olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí então ele desperta a sua consciência, recobra o equilíbrio, e ele se lembra que vale a pena sofrer por amor a Cristo, ainda que venham as injúrias, ainda que venham as perseguições, as pedradas, as injustiças, as angústias, mas tudo levava ele a permanecer firme pelo amor em Cristo Jesus, porque Jesus havia amado ele e não deixou de amá-lo, e ele aprendeu a amar o Senhor. Nós estamos vivendo esta realidade, ainda que a situação venha se agravar. Vamos, Daniel, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Daniel 3, é um dos textos mais citados por nós. Daniel capítulo 3. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo, ou no forno ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, a cena é pesada. Um forno, eu prefiro mais a palavra forno. Por quê? Porque lá em Babilônia, naquela época, a cidade provavelmente toda era construída de tijolos queimados.
Então, parece que tinha um forno real, né? Que servia talvez não só para queimar tijolos, mas também para queimar gente, né? E aí mandou aquecer. E a situação tinha duas oportunidades. Uma era negar ou aceitar. Adorar, apenas adorar ali a imagem, se dobrar. Então ficava livre, não morreria, não seria torturado, talvez até ganharia alguns presentes. A fé que eles tinham estava sob pressão. Que momento difícil. Uma multidão assistia à cena. Muitos já haviam se dobrado e se redobrado para escapar da tortura e da morte. Mas aqueles 3 amigos sabiam que era melhor morrer queimado do que negar a fé. A fé estava sob pressão. A pressão sobre a fé está aumentando e vai aumentar. Mais uma vez, estou dizendo para a igreja, se preparem. A fé vai aumentar. E segundo o que o Senhor disse, o Senhor Jesus disse, que as pessoas trairiam uns aos outros. Por que trairiam? Por causa da fé, sob ataque. E o próprio Jesus disse também, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? E o Senhor ainda diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não de todos, mas de muitos. Muito bem. Essa semana, o Papa fez uma declaração e abalou o mundo. Abalou o mundo. Parece que ele leu a Bíblia naquele dia, né? Porque isso está na Bíblia, até aqueles traduziram, está lá na Bíblia, né? Mas, como diz o sábio Salomão, tudo tem seu tempo determinado e chegou o tempo dele se posicionar. Uma verdade absoluta. Se posicionou. E ele vai perder muitos seguidores. Vai perder. Mas eu imagino, não estou afirmando, eu imagino que ele provavelmente já fez a conta, a equação, e ele vai ganhar muito mais do que ele vai perder. Porque tem até crente que vai retornar para o lugar de onde saiu. Porque nem todos que estão nas igrejas evangélicas estão convertidos. Nem todos nasceram de novo. Existe um tipo de pressão da fé que se chama dúvida, pela insegurança do que se carrega dentro de si, por não terem passado por uma transformação em suas vidas. Nós devemos orar por nós e orar pelo nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O ser humano é o nosso próximo. Devemos orar. E que haja mais revoluções, não somente na Igreja Católica, mas em outras igrejas, o povo se firmar na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus continue nos abençoando. Sadraque, Mesaque e Abednego não negociaram a sua fé. Eles não negociaram. Para mim, é muito fácil falar isso aqui agora. Deus tem misericórdia de mim. Porque eu garanto a vocês que uma pessoa só pode fazer declarações como estas, ter resistência como esta, encarar o rei Nabucodonosor como aqueles 3 homens, aqueles 3 jovens encararam,
não é coisa normal no ser humano, é o poder de Deus manifestado na vida da pessoa. O Senhor Jesus havia dito que os seus discípulos seriam e serão levados aos magistrados, aos governadores, e que não ficassem preocupados com o que haveria de falar. Porque, irmãos, quando o povo de Deus for interrogados pelas autoridades que vão perceber que não podem tirar do crente a fé que eles têm, que não pode convencê-los do contrário, então a pressão aumentará. E não vai precisar dizer muita coisa, basta dizer igual Sadraque e Abednego disseram: olha, eu sou do Senhor, vamos dizer assim, eu sou do Senhor, eu creio no Senhor, e não tem outro bem melhor do que isso, você não pode me dar melhor do que isso, então fazer igual Martinho Lutero, que Deus me ajude, e Deus haverá de ajudar, porque Ele é fiel. Se não me engano foi John Hus, quando foi queimado na praça, então era muito fácil para John Hus, bastava ele negar a fé, e aí ele não negou. Quando teve aquele encontro fatídico, se não me engano foi lá em Paris, né, que foi conhecido como a noite de São Bartolomeu, que marcaram com os chamados protestantes para uma reconciliação, e lá fizeram armadilha, o que mataram de crentes naquele dia foi terrível. Entre na internet, eu pegue um livro e leia, não é isso? Então a noite de São Bartolomeu foi terrível, queimaram muita gente e muitos não negaram a sua fé. A fé sempre esteve sob ataque e a consciência sempre esteve sob pressão. E tem determinados momentos que a pessoa começa a pensar: será que vale a pena crer? Será que vale a pena seguir este caminho? Será que vale a pena resistir? Tem essas perguntas aí, vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao versículo 18. Vocês notem que no início do culto, da pregação, eu fiz uma das leituras de início, foi Apocalipse, para mostrar que muitos vão um dia ouvir do Senhor dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vós, os que venceram. Glória a Deus. O povo de Deus sofre, mas triunfa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Existem denominações, existem religiões. Nossa denominação chama-se Presbiteriana Renovada. Tem a denominação Batista, a denominação Assembleia, tem a denominação Quadrangular. Tem várias denominações neste mundo afora. E aqueles, nessas denominações todas, né, na Igreja Católica, por aí vai, tem pessoas que são verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, que os nomes estão escritos no livro da vida. São esses que estão vencendo e vão vencer. Não são perfeitos, mas serve aquele que é perfeito, e o Senhor suprirá todas as suas necessidades, e chegará um dia que se apresentarão diante do Senhor. Glória a Deus. Apocalipse 13, do 11 ao 18. Já está ali? Vamos lá. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, semelhante de um cordeiro, olha a aparência, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A fé sob ataque e a consciência sob pressão. Já está chegando bem perto de nós essas tentativas de convencimento, semelhante lá o que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. A questão é adorar. Se adorar a besta, então aceitará o sinal e terá livre acesso. Vai poder ir, vai poder vir, vai poder comprar, vai poder vender, vai poder ser atendido em um hospital, alguma coisa, abrir uma conta bancária, ou seja, uma vida supostamente livre. E muitos vão aceitar. E por que vão aceitar? Porque quem tem família tem medo. Diga comigo, quem tem família tem medo. Meus amados, eis que está escrito, e eis que eu estou advertindo vocês. Por que estamos fazendo isso, amados? Porque muitas vezes nós ficamos um tanto despreocupados, como aquele rei que recebeu uma sentença de Deus através do profeta, e o rei falou assim: boa é esta palavra, porque ficou sabendo que no tempo dele a sentença não aconteceria, aconteceria na posteridade dele. Boa esta palavra, ó, como dissesse, não estou nem aí. Ele não pensou na sua posteridade. Portanto, meus amados irmãos, imagine, você precisa comprar gêneros de primeira necessidade. Nós tivemos uma aulazinha há alguns anos, isso, lembra do tempo da Covid? E aqui um pedacinho de cidade desse aí, para sair, permissão, para entrar, permissão. Dependendo de alguns casos, senão não entraria, não é isso? Eu estava passando mal, precisou de um equipamento para mim, aí meu filho não pôde entrar. Daqui da cidade, não pôde entrar. E aí agora? Não pode, nem pode se aproximar. Imagine, vai chegar esse dia, pior do que nós temos passado. Meus amados, lembrai-vos de Efésios 6, em que o apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Éfeso, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí orienta para a pessoa se equipar, proteger a mente, ter escudo, ter espada, ter calçado os pés, todo equipado, porque a vida é de constante luta. Se tiveres que guardar, guarda a entrada do teu coração, mas mantenha a mente firme. Observe os episódios registrados, 1 Reis, 2 Reis, em Juízes, em que tinha aqueles embates, aqueles reis tentando derrotar o povo hebreu, e muitas vezes eles utilizavam primeiro a palavra, e eles trabalhavam para que não se unissem. Vocês já observaram que há um ataque para que o povo não se reúne nas igrejas? Há um ataque para que as pessoas entreguem o dízimo, há um ataque para que pessoas não dêem oferta, há ataque para que as pessoas não ouçam o pastor. Então, ataque de várias formas, e agora já passaram para outra fase, atacando a fé no sentido das pessoas ficarem imaginando que Jesus é
um ser que surgiu aí de uma serpente, de alguma coisa, inventa tanta coisa absurda e o povo começa a ficar com a mente cheia de nó. Então, qualquer situação devemos fazer como Jó fez. Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda na minha carne eu verei a Deus. Eu verei o Senhor exatamente como Ele é. Então, meus amados, deixamos esta palavra de despertamento, melhor dizendo, de lembrete, porque não é novidade para nenhum de nós. A fé sob ataque e a consciência sob pressão. Não negocie a tua fé. Não vacile na fé. Não fique fazendo comparações acerca do teu Senhor com outros seres. Ele está acima de tudo, está acima de todos. Ele é o único Deus, o Deus vivo, soberano, todo-poderoso, é o Altíssimo. E você não está aqui por acaso. Os que estão assistindo não estão assistindo por acaso. O Senhor fez um chamado para nós. E há muita gente lá fora precisando ouvir de nós, ainda que estejamos sob pressão. Quando Jonas, no meio daquela tempestade, então foi inquirido ali e perguntaram quem ele era, de onde ele vinha, e ele não escondeu, ele disse tudo. E aí então, ele até disse qual era a questão para se resolver o problema. Que coragem gloriosa, irmãos. Oremos, irmãos, uns pelos outros. Ajudemos uns aos outros. Continue trabalhando. Continue estudando. Continue fazendo suas festas. Mas não se esqueçam que tem uma fé para viver, um testemunho para proceder. E de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado. O testemunho de que orou, recebeu uma cura, é maravilhoso. O testemunho de que orou para alcançar uma formatura, é maravilhoso. O testemunho para gerar um filho, porque era estéril e passou a gerar um filho, é maravilhoso. Mas é mais maravilhoso você poder manter firme na fé em toda e qualquer situação, dizer eu sou do Senhor e Ele é meu, o meu nome está escrito no livro da vida, e eu sei que eu morrendo antes de Jesus vir a este mundo, eu ressuscitarei para estar com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você for levado a um magistrado, a um governador, por causa da tua fé, mostra para eles de que Jesus te ama e também ama aquela autoridade que chamou você ali. Então você prova. E como é que prova? Para não ficar com ódio dele e não desejar mal a ele e não jurar para que algo trágico aconteça com ele. E diga, olha, mesmo assim Jesus te ama. Lembrai da pressão que Estevão sofreu. Estevão sofreu pressão na sua consciência e teve a sua fé atacada. E pedradas, e pedradas, e pedradas, e pedradas. E ele morre dizendo, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Saulo de Tarso estava assistindo tudo aquilo, porque foi ele que levou que tudo aquilo acontecesse. E quando Saulo de Tarso sai dali, me parece que ele fica meio incomodado. Imagina até que aquele homem não dormiu. Como é que alguém está sendo apedrejado, está morrendo por causa das pedradas e pede perdão por aquelas pessoas? O que é isto? Ele já conhecia as Escrituras e parece que ele examina as Escrituras de novo e vê, quem consegue fazer isto aí são aquelas pessoas que são de Jesus, são aquelas pessoas que foram transformadas. Para concluir, está chegando um tempo de que nós vamos conhecer os verdadeiros crentes.
Não é aquele crente que é porque o pastor pregou a mensagem e não gostou, sai da igreja, não. Não é aquele crente porque soube que o irmão falou mal dele e ele pega e sai da igreja. Não, não é esse tipo de crente. É aquele crente que serve ao Senhor, ama o irmão, caminha com o irmão, independente de qualquer situação. Permanece firme. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando virdes acontecendo todas essas coisas, levantai vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Um dia glorioso vai acontecer, em que os céus se abrirão e todo olho verá. Os ouvidos ouvirão. Rígio clangor de trombeta, voz de anjos. Jesus está chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos com marcas nos seus corações, muitos com marcas nas suas mentes, muitos com cicatrizes, muitos se lembrarão de que está chegando a hora do Senhor enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Toda lágrima. Aquela oração que não foi respondida, aquela cura que não aconteceu, aquela compreensão que você não experimentou, aquela resposta que você precisava não chegou. Mas uma coisa não foi tirada de você: a fé inabalável, a fé não fingida, a fé verdadeira. Oremos ao Senhor nesta hora, porque o Senhor pode fazer acontecer mais um avivamento antes da vinda dEle. O Senhor pode fazer acontecer. O Senhor pode fazer esta igreja aqui triplicar de membros dentro em breve. O Senhor pode usar cada um de nós aqui para Ele fazer grandes feitos através da vida de cada um de nós. Se você crer, você verá a glória de Deus. O Senhor falou para Filipe: dispõe-te e vai para a estrada de Gaza que está deserta. Não importa se a estrada está deserta, o que importa é que o Senhor deu a ordem e o homem já estava disposto a obedecer. Glória a Deus. Oh Senhor, aqui está uma parte da tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor, que tem passado por alguns tipos de sofrimentos, tem passado com alguns tipos de provações. Eu peço a Ti nesta hora, Senhor, que faça eles se lembrarem de momentos que eles passaram e parece que o mundo tinha desabado em suas cabeças. Passaram por alguns momentos, Senhor, que eles sentiram como que eles não fossem vencer a luta e a batalha que eles estavam enfrentando. E hoje eles estão aqui, Senhor, em posse de muitas experiências pelas ações gloriosas do Senhor em suas vidas, e eles não podem ficar calados. Nós não podemos ficar calados, porque como o Senhor disse para os discípulos quando o Senhor estava entrando em Jerusalém, montando naquele jumentinho, e que as pessoas disseram: mestre, fala com que eles parem, que eles se calem. O Senhor disse: se calarem, as próprias pedras clamarão.
Ó Senhor, tira, ó Deus amado, todo impedimento, ó Deus amado, e nos envia, nos guia, nos orienta, nos usa para louvor da Tua glória. Senhor, aqueles que estão desenganados dos médicos, da medicina, melhor dizendo, em que os médicos não estão errados, eles constataram que realmente não tem jeito, mas o Senhor pode, ó Senhor, entrar com providência e dar mais uma oportunidade para essa pessoa viver. Pai Santo, Deus da glória todo-poderoso, aqueles que estão presos injustamente, Deus amado, que o Senhor pode, Senhor, mover as mentes e corações das autoridades e revisar, Senhor, a situação de cada um e dizer assim: olha, você está livre, porque o Senhor deu essa autoridade para eles. Deus amado, abençoa as nossas autoridades, abençoa, Senhor, estes que estão necessitados, ó Senhor, de uma mudança em suas vidas. Pai amado, Deus da glória, Senhor, aquele empresário que está preocupado porque tem os empregados, está difícil de mantê-los, que o Senhor muda a história, ó Senhor, deste empresário e das suas empresas, ó Senhor, aquela família em que a situação está difícil por várias circunstâncias, que o Senhor pode mudar a história desta família. Pai amado, aqueles que se afastaram do Senhor por alguma situação, Senhor, ó Deus amado, deixou, ó Senhor, de servir ao Senhor e ficou com dúvida e não está mais crendo no Senhor, mas pode retornar. Sabemos que é muito difícil, mas não é impossível, que as pessoas possam ouvir o chamado do Senhor acontecendo novamente e as pessoas reconciliar-se com o Senhor. Pai amado, é aquele, Senhor, que tem ficado demasiadamente preocupados ou amedrontados por causa das más notícias, que o Senhor possa fortalecer suas mentes e seus corações. E agora, Senhor, nós oramos, ó Senhor, pelos nossos irmãos, nossos semelhantes que estão sofrendo por causa das alterações climáticas que estão acontecendo no sul do nosso país. Deus amado, no sul e no sudoeste do nosso país, Pai amado, visita nesta hora, Deus da glória, que o Senhor possa fazer cessar a tempestade, que o Senhor possa socorrer este povo que está sofrendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que possamos continuar orando, porque sabemos, Senhor, que o nosso semelhante está sofrendo, mas o Senhor pode mudar a situação, o Senhor pode mudar a história, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor e entregamos nas mãos do Senhor, na certeza que o Senhor não falha, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus. Agora, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos vocês, povo de Deus, rebanho de Deus, hoje e sempre. Amém. Vão na paz do Senhor Jesus, que o Senhor dê a noite abençoada a todos.